Boa noite, irmãos. Tudo bem? Daqui é o Luciano Roso, obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus, mais uma vez aqui com vocês. Vim aqui mais uma vez, irmãos, ministrar uma palavra, falar uma palavra de Deus para vocês, dando o entendimento que o Espírito Santo vai revelando a nós, conforme a vontade dele, na palavra de Deus. E pela graça de Deus, vamos falar hoje sobre a tentação de Jesus. Vamos ver como o diabo tenta, como tentou a Jesus e como ele nos tenta hoje. Certo? Está lá em Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4. E Jesus, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Versículo 2: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. Versículo 3: E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Veja bem, irmãos, refletimos um pouquinho antes de Jesus ir para o deserto. O que ele fez? Ele passou pelas águas, né? Obedeceu a palavra de Deus, passou pelas águas, o batismo das águas, foi cheio do Espírito Santo, que desceu em forma de pomba, né, sobre ele, foi cheio do Espírito Santo. E a palavra diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Veja bem, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, cheio de poder, virtude, logo em seguida o próprio Espírito Santo o conduziu, levou Jesus para o deserto. Para quê? Para ele justamente para ser tentado pelo diabo. E por quê? Aí vocês me perguntam, mas por que o Espírito Santo vai levar Jesus para ser tentado? Não tem sentido. Tem, porque Jesus tinha que ser provado. Esses 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado pelo diabo, para que Jesus tinha que ser aprovado nesses 40 dias e 40 noites, para que assim ele pudesse ir fazer a obra de Deus, para que assim ele fosse aprovado na presença de Deus, aos olhos de Deus, para que ele pudesse fazer a obra. É assim a mesma coisa com nós. Por isso que muitas das vezes do nada aparece tentação, do nada aparece uma afronta, uma doença, uma crise de uma miséria, um familiar acontecendo alguma coisa. É a tentação que vem justamente para nos provar a nossa fé. Porque seria muito bom a gente viver em mar de maravilhas, né, sem ser provado por nada. Nem precisaríamos ter fé, né? Porque estaríamos tudo tranquilo, mas não. É pela fé, justamente junto com as obras, que vamos alcançar vitória. É assim que Jesus foi tentado no deserto. Logo o Espírito Santo já levou ele para o deserto para ser tentado, justamente para ser aprovado no meio da tentação, para que assim Deus lançasse ele para fazer a obra que ele tinha que fazer. Mesma coisa com nós. Nós temos em certos momentos da nossas vidas, mesmo que nós não entendemos, mas temos que ser provados, para que sim lá na frente Deus nos dê coisas maiores para fazermos para ele. E é tudo para ele. E tem que ser assim porque ele é Deus e nós servos. E os servos obedecem. E graças a Deus que estamos na palavra, obedecendo a palavra para a glória de Deus. Porque assim temos a presença de Deus e Ele nos capacita e nos fortifica em tudo através do teu Espírito. E veja bem, e foi levado pelo deserto. E 40 dias e 40 noites não comeu. Não comeu, veja bem.
E terminados esses dias, Jesus teve fome. Veja bem como o diabo vai é na fragilidade da pessoa. Naquela área que a pessoa é forte na fé, o diabo sabe que não vai vencer. Mas ele vai na área que a pessoa está fragilizada na fé. Entendeu? Aqui no caso, ele foi aonde que Jesus estava fragilizado. Jesus estava com fome. 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo falou, ó, vou pegar o Jesus porque ele está com fome. Veja bem, e disse o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Quer dizer, foi no ponto fraco que Jesus estava passando aquele momento. Mas Jesus sempre, independente da situação, sempre cheio do Espírito Santo, sempre em comunhão com o Espírito Santo, não aceitou nenhuma cilada do maligno. Já veio, mesmo ele com fome, mesmo ele sabendo que Deus, na mesma da hora, podia transformar pedra em pão, ele rejeitou a palavra de Satanás e ficou na palavra de Deus e disse. E Jesus lhe respondeu, versículo 4, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, o Jesus não foi de soco, pontapé, brigar com o diabo, não. Ele foi com a palavra de Deus saindo da boca dele. Falou a palavra de Deus. Jesus disse: Escrito está. É a mesma coisa com nós hoje. Vem uma afronta, vem qualquer coisa, tribulação, angústia, perseguição da parte do inimigo, porque toda opressão é maligna, irmãos. Toda opressão é maligna. Porque lá em Tiago está escrito que Deus não é tentado e a ninguém tenta. Então vemos que toda opressão é maligna. O que nós temos que fazer? Como Jesus fez, rebater o diabo com a palavra de Deus. E é somente com a palavra de Deus que nós vamos vencer o diabo. Porque a própria palavra de Deus é Cristo, é Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aí o diabo não parou, ele insistiu mais uma vez. Versículo 5. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O diabo mais uma vez foi tentar a Jesus, lançando uma oferta para ele. Se você fazer isso e se me adorares, tudo isso te deu. Tudo isso te dou. O diabo é mentiroso, não ia dar nada. O diabo é o pai da mentira. Jesus, como inspirado pelo Espírito Santo, que andava na plenitude do Espírito Santo, já rebateu. Já rebateu. Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mais uma vez Jesus rebateu Satanás, o diabo, pela palavra de Deus. É assim que temos que fazer. Toda ofensa que vir, pode ser 2, 3, 10 vezes por dia, rebatemos com a palavra de Deus. Porque o alvo do diabo são os cristãos. É o povo de Deus que ele quer derrubar, como ele queria derrubar Jesus. Mas nós estando em obediência com a palavra, inspirados no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, sempre em comunhão com o Espírito Santo, sempre vamos derrotar o diabo pela palavra de Deus, como Jesus fez no deserto. Independente do deserto que nós tivermos, na tribulação que estivermos, no deserto que estivermos, se estivermos sempre em obediência à palavra de Deus, sempre vamos vencer o diabo, porque Deus agrada a quem ele obedece. Aí o diabo, mais uma vez, terceira vez, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás os teus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você vê que a terceira vez Jesus rebateu o diabo foi com o quê?
com a palavra de Deus. É só com a palavra de Deus. E assim, vemos aqui, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-lhe dele por algum tempo. Veja bem, ausentou-lhe de Jesus por algum tempo. O diabo não desistiu. Ele ia voltar para tentar ia voltar para tentar o Senhor Jesus mais várias vezes. É assim conosco, irmãos. A mesma da hora que a gente pensa que está tranquilo, vem uma tribulação, vem uma fofoca, vem uma tentação nos olhos que nós temos que tirar imediatamente, que é a concupiscência dos olhos, da carne soberba da vida, aquele orgulho que nós temos que tirar do nosso coração. Seja qualquer tentação que for, dos pensamentos, uma palavra mal falada, vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Seja uma tentação, uma tribulação na saúde, financeira, familiar, material, espiritual, vigiemos na palavra de Deus, rebatemos todo o mal, toda a opressão e temos que ir de foco, de frente com o mal, falar o nome do mal. Se for uma febre, como Jesus fez com a sogra de Pedro, inclinou-se para ela e falou: febre, te repreendo, sai dela. Ele falou o nome febre, quer dizer que a febre tem vida, se retirou dela. Porque a febre era um demônio que estava com a sogra de Pedro. É a mesma coisa que nós. Fale o nome da doença que esteja com você. Fale. E fale, eu te repreendo agora, porque está escrito na palavra, como Jesus fez um exemplo. Está escrito em Isaías 53, 3, 4, 5. Pelas feridas de Jesus eu estou sarado. Eu te repreendo, doença de tal nome, agora e sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. É assim que Jesus fez com o diabo desistiu e se ausentou por algum tempo, porque ele ia voltar. E ele volta nas nossas vidas, mas volta para perder, porque estamos em Cristo Jesus na palavra de Deus. E não vivemos mais por vista, como está lá em 1 Coríntios, e sim por fé. Fé na palavra de Deus. Não vivemos mais pelo que vemos e pelo que ouvimos, mas sim por fé. Porque está aqui na palavra de Deus. Irmãos, aqui Jesus nos ensinou como rebater o inimigo. Como rebater quando estivermos em algum deserto. Porque está escrito: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para nós. Se sempre amarmos a Deus, se sempre estivermos obedecendo a Deus, se sempre estivermos na presença de Deus e amadurecidos espiritualmente, como Deus disse a Abraão em Gênesis 17:1. Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Isso quer dizer: Abraão, deixe eu conduzir a sua vida, me obedeça e seja amadurecido espiritualmente, porque eu vou te fazer grandes coisas. É assim que Deus quer conosco, em Cristo Jesus. É assim que Deus quer que todos nós sejamos guiados pelo Espírito dele, como Jesus foi no deserto e venceu 40 dias e 40 noites. O diabo sempre foi ali na fragilidade de Jesus tentando pegar ele, mas Jesus sempre em comunhão com o Espírito, rebateu pela palavra e venceu o diabo. É assim que temos que ser conosco, até o último dia de nossa vida. Porque o alvo do diabo é nós, cristãos. Mas ele já está derrotado. Está lá na primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, que Deus enviou Jesus, o teu filho, para desfazer todas as obras do diabo e já desfez. Nós, que estamos lavados no sangue de Jesus, remidos, perdoados, que estamos ressuscitados juntamente com Cristo, somos novas criaturas. Somos mais do que vencedores naquele que nos amou, Cristo Jesus. Irmãos, aprendemos com Jesus, aprendemos com a palavra de Deus. É pela palavra que sempre vamos vencer o maligno. É pela palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela separa, ela é como uma espada de dois gumes. Ela separa a alma do espírito. Veja bem, ela separa até a alma do espírito, separa as medulas, separa o corpo inteiro, até aquela ossinho de nada ela separa. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela tem poder manifestada em nossos corações, que é o próprio nosso espírito saído pela nossa boca, manifestado pelas nossas palavras, ela tem efeito no mundo espiritual. E por ela destruímos todas as flechas do maligno, porque assim é a vontade de Deus, e é para isso que ele enviou o teu filho ao mundo, para que nos ensinássemos a como nos defender de toda flecha maligna.
Irmãos, fiquem com essa palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e creia que somente em obediência à palavra, tendo o Senhor Jesus manifestado em nossas vidas pela fé, pela palavra de Deus, que vamos vencer toda cilada do maligno, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. Tchau.